Boa noite, peoples. Essa é uma live informativa. Se você acha que conhece alguém que precisa de informações, as informações ainda estão meio bugadas aqui no meu cérebro. O Uriel vai me ajudar a fazer um processo aqui. Eu recebi um vídeo falando de uma astróloga que ela tem 5 milhões de seguidores. Nesse vídeo ela fala o seguinte, que junho seria o pior mês de 2023, que vai ter muito culto satânico, que todos os demônios em volta da Terra estão acordados, despertos, e que Satã e Lúcifer se juntaram para trazer o terror, e errada ela não está. Ela só não tem a grandiosidade da informação e como a informação realmente é. Primeiro que nós estamos chegando, nós estamos no ano do despertar, e quando a gente falou do ano do despertar, o que vai despertar nas pessoas? Tudo. Despertar o melhor de quem é melhor e despertar o pior de quem estava vibrando no pior. Então esse ano começou despertando tudo nas pessoas. Quem tinha o pior aflorado foi o pior, e quem tinha o melhor, o melhor. Chegamos no 6º mês. Então quando findar junho, o algoritmo vira. Mais 6 meses, lembra? O ano passado? 6 meses no algoritmo, vira o algoritmo no final do 6º mês e o próximo algoritmo começa a rodar em julho. Estamos no mês 6, ela falou que a terça-feira, que é hoje, seria o pior dia. Sim, estamos no portal 6 do mês 6. Qual é o portal que eles mais tentam a vida inteira profanar aqui na Terra? O portal de nascimento de Jesus. Qual é o equívoco dessa astróloga? Primeiro porque Lúcifer não é quem as pessoas pensam que é. E no meu curso eu vou falar a verdade sobre Lúcifer. E Lúcifer comanda 21 galáxias. No cinturão de Perseu, no cinturão de Órion. Satã é uma outra entidade que veio de uma outra galáxia chamada Satânia, que também tem um acordo com Lúcifer, sim, um sistema operacional, um experimento sendo feito aqui na Terra, mas eu ainda não vou chegar nesse lugar. Eu quero falar desse número que ainda estão tentando profanar. Quando João Evangelista escreveu o Apocalipse, ele fala: aquele que tem entendimento, que calcule o número da besta. O seu número é o número do homem, e este número é 666. Já no Império Romano, eles estavam tentando profanar o 6º portal, daqui a pouco eu explico por quê. Só que 666, e ele também fala no Apocalipse dos 7 montes, a cidade dos 7 montes. E que tinha em Roma 7 imperadores. E o que era o 666? Toda a Bíblia foi escrita por gematria, ela tinha simbologias e números. E tinha que ser traduzida, deu muito trabalho para fazer a Vulgata de uma Bíblia, muita informação se perdeu aí nessa tradução. E justamente para que não era para que todo mundo tivesse acesso. Então ela era escrita por gematria, você tinha que calcular os números e dar as devidas letras. E na gematria, César Nero dava, o número dele, do imperador, dava 666. Ele era considerado a primeira besta apocalíptica aqui na Terra. Agora, o que poucas pessoas sabem é da onde vem Nero e quase todo mundo do Império Romano. A gente já chega lá. Quando Jesus nasceu, ele nasceu no 6º portal. E ele teria que morrer no mesmo portal, morrer não, deixar a carne, no mesmo portal em que ele nasceu. Só que, quando virou a bagunça toda, ele foi
fazendo via sacra. Passa por um, passa por outro. Aí chegou em Pôncio Pilatos, passou o horário do portal de Jesus, mas ele tinha que deixar a carne na hora sexta. Então Jesus desencarna às 15 horas. Faltando, vamos supor, 30 segundos para as 15 horas, ele fala o seguinte: Pai, em suas mãos, entrego o meu espírito. E 15 horas, cravado, sexto portal. Devido a tudo que ele passou, tudo que havia acontecido com o corpo dele, e o portal já não era o portal correto, houve uma ruptura. Porque assim, quando você desencarna, existe um processo para tirar o seu espírito do corpo pelo fio prata, de uma forma lenta, de uma forma gradativa. Só que quando Jesus entregou o espírito dele, houve uma ruptura entre duas dimensões. Naquele momento a terra tremeu, naquele momento a terra parou, teve um terremoto, trovejou, a terra parou. Naquele momento eles arrumaram um jeito de profanar o portal. Se fosse esperar para ele ressuscitar no portal dele, que seriam às 6 horas da manhã, eles teriam conseguido profanar esse portal. Então, o que ele fez? Nós vamos me ressuscitar na hora trina. Então, vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas. 9, primeiro portal aberto. Lembra que os portais sagrados é 369. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 12. 1 mais 2, 3. 3 da manhã, 6. Eu entro no sexto portal, somando os dois números, porque eles vão profanar. E assim foi profanada a hora trina, que é chamada hora profana e hora sagrada. Todos os portais abrem às 3 da manhã, os sagrados e os profanos. E aí vai depender de qual portal você está conectado. Quando você pega em geometria, vários acontecimentos apocalípticos mesmo, datas de início de guerra, milhões de acontecimentos históricos, a somatória dá 3, 6 ou 9. Por quê? Porque eles estão tentando profanar os portais sagrados. E o portal sexto, eles estão com muito afinco para profanar esse portal. Hoje essa live ela vai trazer um recado de Jesus para vocês, mas... Peraí. Eu vou ter que, antes de dar esse recado, contar algumas histórias sobre Lúcifer e Satã primeiro. Só que tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Por quê? Quando você tem 3 cérebros, esse e seu intestino é um terceiro cérebro, é o seu cérebro emocional. Quando você está nervoso, você fica peristaltando, tem piriri, diarreia, né? Quem que nunca ouviu aquela expressão, você está se borrando todo nas calças, porque é um outro cérebro dentro do corpo humano. São 3 lugares de muitas informações, muito mais do que as pessoas imaginam. Então, o teu coração, ele não é só o cara que bombeia o sangue no teu corpo e manda informação através das células. Tanto que ele tem mais impulso elétrico do que um cérebro. Ele não é só angina, coronário e é o cara que te mantém vivo. Ele é muito, muito, muito mais do que isso. E dentro do seu coração foi colocado 2 coisas que não tem cientista que vai descobrir. Primeiro, você tem no teu coração uma coisa chamada célula-mãe. É onde gesta todas as células. Por isso que passa por ele as células e vai espalhando pelo corpo. E essa célula-mãe dentro do seu coração é a detentora de milhões de informações a seu respeito,
sobre tudo que a sua pineal grava em volta, sobre tudo que ela vai gravando e falando. Essa célula vai depois passando para as suas células que vão chegando. Agora tem uma outra coisa no seu coração que hoje vocês vão saber que nunca ninguém falou isso para vocês. Um detector de mentiras que vocês enferrujaram com o tempo. Vocês foram tão programados para acreditarem em mentiras que esse detector do coração de vocês não funciona mais. Eu quero exemplificar isso com uma história minha mesmo. Eu tinha uma moça que eu conheci no comércio e a gente teve uma empatia assim, gratuita uma pela outra. A gente gostava muito uma da outra. Nós éramos muito parceiras. Mas aí ela foi para um lugar, eu fui para outro, acabou que a gente foi fazer uma dinâmica para entrar na Magazine Luiza. Eu não passei porque eu não tinha um perfil, ela tinha, passou. Aí depois de um tempo ela me procurou e falou assim, nossa Margot, eu tô montando um box lá no Brás, só que eu não posso sair da loja porque eu tenho que me manter, né? E o que você tá fazendo? Você e o teu marido, a gente podia fazer uma coisa juntos. Aí eu fui conversar com ela, eu falei assim pra ela, quanto você vendeu até agora? Isso era dia 18 do mês lá. Aí ela falou assim, 7 mil reais. E quanto você pretende vender até o final do mês? 30. Eu falei, mas que conta é essa sua? Que nós estamos há 18 dias do mês, você vendeu 7, e nos próximos 12 dias você quer vender 23? De onde você tirou essa conta? Ela falou, então, na verdade, eu gostaria de vender 23 porque eu acho que é possível. E quem tomava conta desse box era a irmã dela. Aí eu olhei para a cara do Gabriel e falei, a gente vai experimentar. Eu não vendi 30, mas eu vendi 25 mil reais em 12 dias. Os 7 dela e os 18 que nós vendemos em 12 dias. E aí, eu olhei pro meu ex-marido e falei para ele, alguma conta aqui não tá batendo. A gente é muito bom no que a gente faz, mas a gente vendeu tudo isso? Aí a gente começou a prestar atenção. Aí nessa brincadeira a gente descobriu que a irmã dela roubava ela. E era uma desonesta burra. Porque assim, ela, vamos supor, vendeu 30, nossa, minha irmã tá rica, né? Só que ela não sabia que tinha que pagar o salário dela, o aluguel do lugar e pagar as roupas também. A roupa não vinha de graça, você tem que pagar. Ela calculava a totalidade. Aí então ela vendia uma calça e enfiava o dinheiro no bolso. E eu fui prestando atenção, fui anotando, fui fazendo um dossiê, fui vetando ela foi ficando invocada, fui reclamar com a irmã dela. Um dia eu cheguei para a irmã dela e falei assim, olha, eu tô aqui com números para provar para você que ela tem condições disso, disso, daquilo, mas a sua irmã, quando eu falei a sua irmã, eu não terminei a frase, tá? Ela, não fale da minha irmã porque eu confio a minha vida para minha irmã. Aí eu falei para ela, se você não deixou eu falar da tua irmã é porque você já sabe o que eu vou falar. A sua irmã tá te roubando. Não, você não pode, você não fala da minha irmã, porque eu confio a minha vida nela. Ele falou, então você vai confiar a sua vida sozinha, porque eu não vou ficar trabalhando num lugar onde alguém está te roubando, automaticamente você está me chamando para ser sua sócia, está me roubando também. Então você segue seu caminho, ali a gente se separou. O que falhou ali? O detector de mentiras dela. Sabe por quê? Porque você não quer acreditar que seu irmão está te roubando. Você não quer acreditar que tem alguém te sacaneando. Você prefere acreditar cegamente que ela é tua família e ela não deu em nada, tá? Porque a irmã dela realmente roubava ela. Mas ela não queria acreditar nisso. Mas se ela tivesse esse abençoado detector de mentiras funcionando, eu nem precisaria concluir a frase. Ela falaria, eu sei, a minha irmã está me roubando. Porque ele é um detector muito, muito, muito potente. E por todas as programações que o ser humano vem vivendo ao longo da história desse planeta, esse detector de mentira foi enferrujado. Vocês caíram no conto do vigário. O que eu quero aqui agora, nesse momento, para quem está presente
do meu lado aqui nessa live. Eu vou pedir para que todos os arcanjos que trabalham comigo, nesse exato momento, desenferruje o detector de mentiras de vocês. Vocês vão ouvir essa live hoje, com esse detector de verdade acionado. Para vocês chegarem à conclusão de se eu sou louca mesmo, se eu estou falando um monte de besteira, ou se realmente o que eu estou falando aqui tem no mínimo um fundo de verdade. Então nós vamos desprogramar esse detector de mentiras dentro dos corações de vocês, para vocês conseguirem ouvir, principalmente, o que Jesus me pediu para dizer aqui hoje. Esse tempo que eu estou dando é o tempo da desprogramação, tá? Vamos começar então com essa história do nosso sistema operacional. A primeira coisa que você tem que saber é que você é um experimento. Quando aqui começou a Terra, aqui era um lugar de exílio. Por isso que Exilados de Capela era o nome do livro. Quando tacaram fogo em Capela e eles trouxeram os espíritos para cá. E mesmo aqueles que vinham para cá, e até hoje, que vêm para cá a título de ajuda, a gente tem que assinar um contrato falando o seguinte: você está participando de um experimento. E você vai ter que se sujeitar a tudo que aquele planeta vai te dar, quanto experimento. Você está lá como avatar de ajuda, mas você está sujeita às leis desse experimento. Ok? Dá-se início ao experimento. A Terra vira um lugar de exílio. Todos os espíritos advindos para cá, já que os terráqueos tinham uma curta limitação, assim, uma grande limitação, um cérebro curto, tacanho, de entendimento, principalmente tecnológico, nem... O que se tem de tecnologia hoje que impressiona vocês, para lá para o outro lado, 1 mais 1 são 2. Só para vocês terem uma ideia. De tanto de atraso tecnológico que a Terra tem, e o tanto que é possível, como é possível programar as pessoas através de tecnologia. Começa-se o exílio aqui na Terra. Começa a chegar os espíritos, que não foi condizente, como os exilados de Capela, que saíram da constelação do Cão Maior para vir para cá, que é próximo a Sírios. Ok. Aqui vocês vão passar por experiências. Em Satânia, você pode chegar até a 16ª dimensão de evolução. Só que o líder de lá descobre que ele consegue se alimentar das emoções de quem mora ali. Então ele nunca deixava que as pessoas passassem da 7ª dimensão. Então ele colocava um véu. E aí, amai a fonte criadora acima de todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo, e retornas a mim. Esse retornas a mim era o véu. Então ficava: amai a fonte criadora acima de todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo. E nunca retornes a mim. Nunca você volta para a fonte. E ele ia se alimentando, e essas criaturas nunca passavam da 7ª dimensão. Nunca conseguia chegar na evolução da 16ª, que é o que acontece aqui. Ninguém ultrapassa a 4ª dimensão aqui para começar a ir para a 5ª, e tem a ilusão de que está na 5ª, tá? Ninguém ultrapassa a 4ª dimensão. São pouquíssimas as pessoas desse planeta que conseguiram estar na porta da 5ª dimensão. Que no caso as dimensões aqui funcionam diferentes das dimensões de Satânia. No programa experimental, ele e Lúcifer fazem um acordo. Qual é o acordo?
nós vamos implantar um programa, um sistema operacional chamado livre-arbítrio. Ah, então o que é o livre-arbítrio? Um sistema de operações. Como isso vai funcionar? Aí, Lúcifer assina, aceitou, e Miguel fala, você só pode estar de brincadeira, isso não vai dar certo. Ele não calculou, porque no livre-arbítrio, você saindo do seu planeta e indo para um lugar de exílio, você, que é a tal chamada da autorresponsabilidade, você ia ser livre para tomar decisões, e ele achava que com isso a consciência despertaria de uma forma melhor. E Miguel falou, você está equivocado. Esse programa bugou. Aí o que aconteceu? Existia, você sabe que os neurônios, se eu não me engano, tem acho que 27 mil em cada neurônio. A gente me deu branco, eu esqueci a palavra. Enfim. Você consegue fazer milhões de sinapses com esses 27 mil que tem dentro de um átomo que fica vibrando dentro do seu neurônio. E aí, o que eles fizeram? O programa deu errado. O que a gente faz? Vai bugar o cérebro. Aí você tem milhões disso fazendo sinapses, mas você tem um único axiônio, que é o que absorve a informação. Por mais que você faça milhões de sinapses, e você só tem um bracinho que pega a informação para passar para o teu corpo, para você. Você faz sinapses, mas você não tem todas as informações. E por isso que os sonhos são tão confusos. Porque você pega uma única informação de um axiônio e aí, às vezes, a própria espiritualidade fala, manda uma outra informação para outro axiônio para criar conexões desse sonho para que ele possa entender o sonho. E por isso que os sonhos são tão confusos. Não vem com clareza. Você não consegue... tudo que você faz sinapses, você não consegue receber com clareza. E aí eles foram desprogramando o cérebro humano para aquilo que ele realmente tinha que ser. Porque o programa livre-arbítrio, o sistema operacional chamado livre-arbítrio, deu errado. Tá, como que a gente conserta essa bagunça? Para a gente consertar parte desta bagunça, porque você está no planeta mais tecnológico que Orion permitiu que vocês fizessem, eu não vou nem falar de Lemúria e de Atlântida, tá, gente? Eu vou pular Lemúria e Atlântida. Eu vou direto para a parte que Hermes já sai de Atlântida para ir para o Egito, com todas as informações, ainda os axiônios funcionando. Vou pular essa parte. Quem ajuda agora a resolver esse problema tecnológico? A galáxia mais tecnológica do sistema, que é Andrômeda. Porém, em Andrômeda, a maioria são reptilianos. E tá cheio aqui na Terra, né? E a maioria são divididos entre draconianos, reptilianos. Só que eles são altamente tecnológicos. A maior tecnologia que existe, fora Arcturus e... Assim, o braço de Órion inteiro, que Andrômeda não faz parte do braço de Órion, é Andrômeda. E como tinha muito andromediano, precisando também de exílio, manda eles para a Terra, e lá eles vão resolver o problema do livre-arbítrio. Aí tem um outro sistema que funciona aqui na Terra, que conecta a Terra à fonte sagrada e conecta você com a Terra e a Terra com a fonte sagrada. Esse programa chama Sistema Tântrico Sagrado.
energia tântrica sagrada. Vamos entender o que aconteceu com ela? Os andromedianos, eles são frios. Tanto que um monte de psicopata que encarna no nosso planeta não são só a evolução de mônadas. Alguns são andromedianos, porque eles são extremamente frios mesmo. Eles são desconectados de emoções. E como que eles interagem no sistema planetário deles? Pela mente. Um andromediano não tem tesão no teu corpo. Um andromediano não tem toque. Eles se conectam pela mente, eles geram o sêmen, o gene, tudo pela mente. E o sistema de nascimento de Andrômeda seria o transhumanismo aqui, úteros artificiais. Muitas mulheres que vêm para a Terra e elas falam no contrato, eu vou para lá, mas eu me recuso a ter filhos. Porque sabe que ter filho é uma agressão. Porque lá não existe essa agressão. Os filhos são gerados em úteros artificiais. Não é como é aqui. Isso é coisa kármica da Terra. Eu conto essa história outro dia. Quando eles começam a vir para cá e começam no toque, eles descobrem uma coisa que eles não tinham em Andrômeda. E aí eles começam a enlouquecer sexualmente. Os andromedianos são os principais autores da pornografia no planeta Terra. Porque eles experimentaram uma sensação que eles nunca haviam experimentado no planeta deles. E aí eles vieram para consertar um sistema tecnológico chamado livre-arbítrio e bagunçaram o sistema tântrico sagrado, que era outro sistema operacional que habita dentro de cada um de nós. Então nós temos dois sistemas aqui bagunçados. O livre-arbítrio e a energia tântrica sagrada. Por quê? Por conta da pornografia e do encantamento pelo sexo dos andromedianos. Quando se descobre que a Terra é um planeta altamente tecnológico, eles passam a querer a Terra para eles. E aí começa a grande reprogramação humana. A primeira coisa que eles começam reprogramando são pelas músicas de ninar. Acredite se quiser, você é programado desde o berço. 97% das músicas infantis têm acordes, notas musicais, sinfonia, para programando você, para você entorpecer os seus 5 sentidos e enferrujar o seu detector de mentiras. Jogo da memória. Quem nunca teve um joguinho da memória? Segunda programação para te emburrecer. Você vai acreditar que você só aprende na repetição. Essa é outra mentira que contaram pra gente. Historinhas infantis, algumas, não todas, também. Reprogramadores mentais. Mas o grande reprogramador mental é a música. Porque o seu rim, que é onde está a sua energia vital, e para quem não sabe, os chineses, eles fazem pouco sexo e fazem sexo de qualidade porque eles querem ter longevidade, porque sexo gasta muita energia do rim, energia vital. E o seu rim está diretamente conectado
com o seu ouvido. Pela ressonância que entra no seu ouvido, você vai minando energia vital. E se seu rim bagunça, provavelmente o seu fígado vai bagunçar. E ele auxilia os seus olhos. Você passa a enxergar mal e porcamente. Audição, visão, tudo sendo entorpecido lentamente para que o seu detector de mentiras ficasse enferrujado, para que você enchesse igrejas acreditando nas mentiras que religiosos profissionais contam para vocês. Para esse monte de mentira que as pessoas contam em nome da espiritualidade para vocês. De todas essas reprogramações, vocês perderam a capacidade do toque, mas vamos deixar muito claro que um corpo não toca outro, porque os átomos se repelem. Só que o que as pessoas não sabem é que você não é só isso. Você é um campo de energia. Quando você toca uma pessoa, não é a sua mão que está tocando. É um campo de energia tocando outro campo de energia. E você tem a sensação de estar tocando a pessoa. E sabe aquela coisa que você fala, eu me senti mal quando eu toquei naquela pessoa? É porque a tua energia não ressoou com a dela e deu um choque ali. E aquele abraço que você fala que é maravilhoso, é porque aquela pessoa tem a capacidade de despertar em você a tua melhor parte. Isso as pessoas foram perdendo. Isso era o tato, tá? Você acha que o tato está nas suas mãos. A sua mão não toca em absolutamente nada. Os átomos repelem. Procure isso na ciência. A ciência vai te explicar isso com muita clareza. Mas o que ela não vai te explicar é que o campo de energia toca. O ser humano perdeu isso. O ser humano também perdeu a capacidade de respirar e de sentir o laríngeo através da boca. Acha que paladar é só sentir as papilas gustativas, não? Vocês também foram enganados. Eu vou dar uma aula sobre os 5 sentidos profunda. Então tudo no ser humano está entorpecido. Inclusive o detector de mentira. Por isso, vocês têm dificuldade de ressoar com o que eu falo. E isso foi o chefe da Ordem dos Sanandas que disse. Porque as pessoas perguntam, por que ela não tem tanto alcance? Por que as pessoas não escutam? Porque o ouvido de vocês não ressoa com a minha verdade. Vocês estão entorpecidos. Vocês, que eu digo a grande maioria, vocês ressoam com as mentiras que contam por aí. Porque o detector de mentiras de vocês está enferrujado. E agora eu vou dizer para vocês o que Jesus me pediu. Uma outra coisa que vocês não sabem é que tudo aquilo que você acredita veementemente, você cria um aspecto arquetípico na Terra. Então você acredita que Lúcifer é o demônio? Hoje ele se desdobrou em umbrais. Você criou esse arquétipo de Lúcifer como um demônio do mal. Você criou desdobramentos sobre isso. Porque tudo aquilo que você acredita no seu campo mental, você traz para o campo material. E sabe o que vocês fizeram com Jesus? Vocês pregam um prego na mão dele todos os dias. E todos os dias vocês pregam um prego no pé dele. Porque vocês têm o péssimo hábito de se unirem a ele pela parte em que ele foi torturado aqui na Terra. Porque vocês se associam ao vitimismo. Sendo que Jesus é um diretor de galáxias.
Ele é forte, ele é grande como um diretor de galáxias, não como um homem crucificado aqui na Terra. E sabe o que ele me falou? Se eu não contar com os lúcidos, com quem eu vou contar? Sendo que quase todo mundo está entorpecido. E ainda é de uma idiotice quando vira e fala assim: nossa, Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele passou por tudo aquilo, então nós também temos que carregar nossa cruz. Você é idiota ou o quê? Para achar que você pode comparar a porcaria do seu problema com o que aconteceu com Jesus aqui na carne. Que tipo de tolo é você? Que acha mesmo que a porcaria do teu aluguel atrasado, ou o seu filho doente, ou sei lá que porra é comparado com o que ele passou aqui na terra. Você acha mesmo que você tem culhão para passar 1% do que aconteceu com este homem? Enquanto ele estava preso dentro de um corpo físico? Não, vocês não têm noção do que aconteceu. Vocês não sabem o que aconteceu. E não é nisso que ele quer que vocês linkem ele. Se você tiver que se linkar a Jesus para se tornar forte neste planeta, é no diretor planetário, no diretor de galáxias, que nem nosso diretor planetário ele é mais. O nosso diretor planetário é João Evangelista. Ele rege galáxias. Você tem noção do que é a força disso? Ele é um co-criador. E você se unindo ao cara que morreu na cruz pregando todo dia um preguinho na mão dele, qual é o teu problema? Quando é que a ficha de vocês vão cair? Se vocês querem se unir a Maria, não é na dor que você se une a Maria, é na força dela. Na força de uma mãe que sustenta a terra. Não é se lamentando para ela que você cria uma união com Maria. É se unindo à grande força que ela representa. Mas vocês foram entorpecidos. Vocês não enxergam mais isso. Vocês não enxergam, não ouvem, não tocam. Olha, eu não sei que oração. Eu tinha falado que nem ia responder pergunta nessa live. 8h40. E talvez eu tivesse mais coisas para falar, mas acho que eu já falei coisa demais, que eu nem sei nem se o cérebro de vocês é capaz de processar tudo que eu falei até agora. Só quero falar mais um adendo. O capítulo 17 de Kardec, ele fala sobre a regeneração da Terra. E está muito claro no capítulo 17 de Kardec que essa regeneração seria lenta, muito lenta. Então hoje, a Terra não é mais um planeta de exílio. E se você quiser se comportar feito um exilado, faça isso. E você não vai merecer esse planeta. Porque você tem que se comportar como alguém que está em regeneração, por mais lenta que seja essa regeneração. E Maria falou esses dias em 6.000 anos ainda para que a Terra seja regenerada para frente. E o próximo ceifador é um grande programador mental andromediano aqui na Terra. E sabe o que ele vai usar para te reprogramar? As mentiras que você conta. Outra coisa dita por Maria em canalização. Porque se o detector de mentira está enferrujado, os seus 5 sentidos estão entorpecidos e você está aqui querendo discutir energia tântrica, energia de Kundalini, as energias de não sei das quantas, falando de uma série de coisas e você não tem o mínimo de conhecimento do que está acontecendo com o seu corpo nesse momento. Você é um programa muito prestes a ser hackeado. Simplesmente porque você não quer ouvir a verdade, não quer saber a verdade, não quer viver a verdade. Você quer viver de ilusões. Você quer que esse detector de mentiras do seu coração continue enferrujado para que você possa ser reprogramado. E é isso que vai acontecer. Aliás, é isso que já está acontecendo. Uma reprogramação mental. E a grande senha, enquanto você dorme, hackear o seu coração pelo processo enferrujado do seu detector de mentiras.
Acho que eu falei bastante a palavra detector de mentiras para ver se vocês gravam isso aí no cérebro de vocês. E... é só mais uma louca, como era Noé, falando de arcas e de dilúvio. É só mais uma. Eu quero fazer um outro adendo, que Jean Valjean, que é um médium excelente, ele não tem a minha capacidade de filtro, mas ele é de uma cultura espiritual tão forte. E ele também não consegue transmitir com... E olha que eu sei que eu me esforço para transmitir com clareza, tá? Mas ele é mais complexo a forma como ele explica as coisas. E numa live dele, alguém falou, mas você só traz notícia ruim? A gente não quer notícia ruim, muda de planeta, meu amigo. A gente não está trazendo notícia ruim. A gente está trazendo notícias. Como elas realmente são. Verdadeiramente como elas são. Ninguém está trazendo notícias ruins. A gente está narrando acontecimentos, o que está acontecendo no planeta Terra, o que está acontecendo com a humanidade, o bug cerebral, o axione, o detector de mentiras enferrujado. É isso que nós estamos trazendo. Você quer ficar na tua bolha cor-de-rosa? Você está na live errada. Não vai ouvir o Elan também não, que você também não vai gostar do que você vai escutar. Você tem que escutar, sei lá, Elaine Orives, Massa Sensitiva. É isso que você tem que escutar. Como fazer simpatia para você ganhar dinheiro. Como afastar uma olhada da tua casa com sal grosso. Vai lá. É isso que você tem que ouvir. É nesses programas que você tem que acreditar. Eu não sirvo para você. E o Elan também não serve. Quero falar só mais um tópico. De mais um lobo em pele de cordeiro. Ele parece ser um cara bacana, né? Ele tá querendo salvar a humanidade, tá brigando contra o sistema, porque ele quer que você confie nele. Porque quando você confia nele, vai ser mais fácil para ele te chipar. E vai ser mais fácil para você ser controlado. Uma pergunta recorrente, tá? Por que a espiritualidade permite que isso aconteça? Porque todo mundo tá num sistema operacional, em um experimento. Schindler, quando começou com os judeus, ele queria usurpar os judeus. Ele não queria ajudar. Ele pensou, aqui tem uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. Foi assim que Schindler começou. E no meio do caminho, ele passou a ser o maior ajudante dos judeus. Ele se comoveu com a história dos judeus e passou a ajudar os judeus. E até hoje tem judeus vivos do Holocausto que fala que foi salvo por Schindler. Quem não assistiu a lista de Schindler, que é lento, comprido, vá e assista. Então, nossa torcida, que ele realmente se compadeça da humanidade e não use o que ele está fazendo para realmente o propósito desse momento, que não é nada bom, não pode acreditar no que eu estou te falando. Mas a gente espera que ele se torne Schindler e que ele mude no meio do caminho, como aconteceu com Enki Eril, quando ele se apaixonou pela humanidade e desprogramou o cérebro humano para ficar mais inteligente, contrariando o irmão dele que queria escravos humanos. Então tem pessoas que se apaixonam pela Terra e tentam mudar as coisas aqui. Esperamos que ele seja mais um desses. Por hoje eu encerro as minhas falas. Tem perguntas, não tem perguntas? A Mariviana perguntou, Margot, os reptilianos encarnados na Terra têm ciência de que são? Alguns sim, outros não. A Celinha falou, Margot, como saber quem são os reptilianos? Ai, pelo amor de Deus, não pula essas perguntas, Tá. porque eu já fico logo nervosa. O Adrian perguntou se esses reptilianos têm a ver com a inteligência artificial. Totalmente. Quando você passou as informações de reprogramação, tiveram muitos viches. A Suzana perguntou, você acha que devemos nos batizar, independente de religião? O batismo é mais um ritual de programação humana. O batismo tinha que vir do teu coração, né? Eu me conecto com coisas fortes e grandes dentro do meu coração. Por que adianta eu ficar com um contratinho de batismo e ser um ser humano de merda? Como acontece com a grande maioria. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu vim fazer aqui hoje. Boa noite a todos.